A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o seminarista Caio e nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre a doutrina da igreja, falando um pouquinho sobre igreja em si, né? Aquilo que nós conhecemos como eclesiologia, eclésia, né? Que vem do ajuntamento dos santos, e logia, que vem do estudo, da ciência. Então vamos estar falando um pouquinho do estudo da igreja de Cristo. Então, sem muito me alongar, o que é uma igreja? Uma igreja, ela pode ser definida de várias formas, tanto pela teologia como pela própria Bíblia Sagrada. Nós temos que a igreja é a noiva de Cristo, que se coaduna muito com um conceito que nós temos, que é o ajuntamento das pessoas que esperam a volta de Jesus Cristo. Então, por que a igreja é a noiva de Cristo? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura brasileira, o noivo fica esperando a noiva durante o casamento e a noiva que vem entrando. Na cultura judaica, isso era um pouco diferente. Então, na cultura judaica, a noiva ficava vestida, esperando durante a festa e o noivo entrava. Então, nós somos a noiva de Cristo porque somos aquele que esperamos ansiosamente o nosso amado Senhor, Salvador, que nos redimiu, Jesus Cristo. Então, esse é um dos conceitos que a Bíblia traz acerca da igreja, do povo que Jesus escolheu e morreu por eles. Outro conceito que nós vemos, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo justamente porque um corpo tem variados membros. Um corpo não é apenas um dedo, não é um braço, não é uma mão, não são olhos. Um corpo é composto por vários membros, assim como a igreja é composta por muitas pessoas e pessoas essas diferentes, pessoas de etnias diferentes, raças diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, mas que são unidos por um único propósito, o propósito de adorar e de servir a Deus e de estar mais perto dele em santidade. Então, chegando nesse conceito, podemos também dizer que a igreja pode ser definida como um dos meios de graça pelo qual Deus opera ainda nos dias de hoje a sua santa e perfeita vontade. O que é que fundamenta esse conceito? Justamente o intuito de que Cristo quer que o evangelho seja pregado. Cristo quer que nós falemos do amor dele. E ele usa justamente aqueles que ele já salvou, aqueles que são resgatados, para que isso aconteça. Então, cada um de nós que certa vez ouvimos uma pregação, ouvimos o evangelho, alguém nos expôs esse evangelho. Então, é a nossa obrigação, como Paulo disse, se prego o evangelho, estou fazendo o que é o básico, é o que me é destinado, é a minha obrigação. Porém, se faço com afinco, então terei galardão. Então devemos pregar o evangelho com amor, porque essa é a missão da igreja. A missão da igreja é glorificar a Deus, é adorar, é cultuar, mas também é evangelizar, é pregar a todas as nações, é ir fazendo a missão e também ir a lugares aonde não iríamos para fazer a missão. Então, igreja é tudo isto. Portanto, no próprio discurso de Paulo, em Atos, capítulo 17, onde ele vai falar lá em Atenas, uma das pregações mais sensacionais que nós temos na Bíblia, mas eu gostaria de me ater no versículo 24, que vai dizer o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por que eu digo isso? Porque geralmente, por que eu cito esse versículo, né? Geralmente nós temos uma errada compreensão de que a igreja é o templo onde o povo de Deus se reúne. Não, o povo de Deus é a igreja. Nós vemos no decorrer do livro de Atos, em algumas cartas de Paulo, que onde o povo de Deus estava reunido, ali havia uma igreja, ali estava o povo de Deus reunido, e isto era a igreja. Portanto, se Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, onde é que ele habita? Ele habita nos santos. Ele envia o seu Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, para habitar, santificar, capacitar as pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Então, igreja não é o templo. Nós chamamos o templo de igreja porque a maioria das vezes que a igreja se reúne naqueles templos, mas
Igrejas que começam em uma casa, simplesmente com 5, 10 pessoas, já são uma igreja que se reúnem dentro de uma casa. Assim como Paulo chama de igreja, muitas vezes, uma congregação, digamos assim, que ele começou e que se reunia numa casa e que depois começou a se reunir na sinagoga, por exemplo, um lugar maior para que coubessem mais pessoas. Então, igreja é a reunião do povo santo de Deus, do povo resgatado por Deus, do povo que vive em arrependimento, adorando o seu nome. Quando nos reunirmos em nome de Deus, ali está uma igreja. Quem fundou a igreja? Quem é o fundador da igreja? O fundador da igreja é o próprio Cristo. Cristo funda a sua igreja reunindo o povo santo que ele resgatou. Então, Cristo funda a igreja dizendo que a rocha, aquela pedra angular, seria ele próprio, como desde o Antigo Testamento estava dizendo. Tem um texto lá em 2 Pedro, onde o próprio Pedro vai explicar quem é a rocha. O texto é 1 Pedro capítulo 2, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, quando vemos Pedro falando isso no versículo 4 do capítulo 2, ele está dizendo assim, olhem para ele é a pedra. Então, Cristo é o fundador da igreja. Mas por que ele fundou a igreja? Ele fundou apenas para as pessoas que ainda não ouviram o evangelho, ainda não foram resgatadas pela mensagem do seu amor? Não. A igreja, ela foi fundada por Cristo também para a função de amparo uns dos outros, também para a função de ajuda, pois um corpo não é composto por apenas um membro, um corpo é a reunião de vários membros. Então, ao compasso que o meu irmão está forte e eu estou fraco, ele me ajude. É como Paulo fala, aquele que pensa estar firme, estar de pé, cuide para que não caia. Mas quando esse cair, é a responsabilidade dos outros irmãos de estenderem a mão e dizerem, olha, você tem um irmão aqui. Olha, eu também fui resgatado pelo amor de Cristo. Às vezes, encorajá-lo, relembrá-lo de onde está a sua segurança, de quem foi que mais o amou nesse mundo, que foi o próprio Cristo na cruz. Lembrá-lo do sangue que foi derramado pelo pecado dele. Então, a igreja, ela vive nessa missão de pregar o evangelho, mas também de se ajudar, também na missão de se complementar. De que maneira? Há um complemento, além dessa função de ajuda mútua que nós temos. Por exemplo, eu sou o baterista da minha igreja, que todos dizem que é o mais perturbado, né? Mas eu não sou não, às vezes um pouco. E toco um pouquinho de violão. Todavia, se eu precisar cantar, ou tocar uma guitarra, ou tocar um baixo, um teclado, se eu pisar no teclado, não vai sair nada de lá ali. Se eu simplesmente... Por quê? Porque não é a minha função, não é aquilo que eu me destinei para fazer. Mas aí chega o irmão que toca teclado, e ele começa a tocar o teclado dele, eu vou para a minha bateria, a menina que canta pega o microfone, e nós temos ali música. E nós temos ali arte. E isso é muito belo, imaginar que poderia sair, sim, música com um teclado e uma voz, poderia sair com o violão e a voz, mas quando juntamos todos esses membros, digamos assim, essas partes que compõem um todo e fazemos ali a banda, com certeza o som sairá mais completo, sairá mais belo, sairá com a linguagem de cada um. Dessa mesma forma, a igreja. Cristo não fez só pastores, porque quem os pastores iriam pastorear? Na verdade, se só tivesse pastores, o pastor também precisa da ovelha. A ovelha não foi feita apenas, não foram feitas por Deus apenas ovelhas para a igreja, mas também pastores, também presbíteros para que ajudem, diáconos nos seus ofícios. Então, a igreja é composta assim de muitos dons, de muitos talentos, de muitas pessoas diferentes que se complementam no intuito de servir a Deus com todas as suas capacidades, de servir a Deus com toda a sua alegria, com toda a sua força. Então, nós precisamos da igreja também, porque, como diz a música secular, né, uma andorinha só não faz verão. Assim como um membro apenas não faz um corpo. Então, se você é uma pessoa que foi resgatada pelo amor de Cristo, você precisa se reunir a uma igreja. E que igreja? De preferência, a igreja mais perto da sua Bíblia. A gente sempre ouvia uma expressão, né? Para que igreja que eu vou? Vá para mais perto de sua casa, que aí você não vai ter desculpa para não ir.
Só que vivemos em tempos onde a fidelidade às escrituras está sendo cada vez mais atacada. Pessoas pegam versículos fora de contexto para expor ideologias que saem da sua própria cabeça, ideologia da prosperidade, ideologia de uma espiritualidade que não advém da própria Bíblia, da palavra de Deus. Então nós temos que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e seguir uma igreja que vá de acordo com os padrões da Bíblia, uma igreja que ministre corretamente os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, que foram ordens dadas pelo próprio Cristo, igreja que discipline para que não seja profanado o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A disciplina é sim uma forma de amor demonstrada pelos nossos irmãos que estão em pecado. É amor tanto para com o irmão, para que ele entenda a gravidade do seu erro, é amor para com as pessoas do mundo, que precisam ver na igreja e ter uma sensação de diferença. Olha, o povo da igreja está parecendo o povo do mundo. Não, a igreja é algo diferente. A igreja é um povo reunido por Deus para viver em santidade. E a igreja precisa pregar um evangelho genuíno. A igreja precisa estar em conformidade com a Bíblia, pois o evangelho que nós pregamos não advém das nossas próprias ideias, não advém dos nossos princípios, da moral dos nossos pais, vem da Bíblia. Paulo fala, em suas cartas que se chegasse um anjo pregando uma vírgula, um evangelho diferente daquilo que ele já havia exposto e que ele tinha dado autoridade escriturística, tinha dado autoridade apostólica de Deus para aquelas pessoas, dizendo, olha, essa é a palavra de Deus. Ainda que eu me corrompa e venha pregar um evangelho diferente, vocês têm que dizer para mim, anátema, maldito seja a vontade que não advém do próprio Deus, a vontade que não advém da escritura dada pelo próprio Deus. Portanto, uma pergunta que se faz necessária também ser respondida é: quem é o pastor da igreja? Você pode estar pensando, eu tenho um pastor, o pastor Idelbrando, o pastor José Wilson, e está tudo bem, você tem o pastor da sua igreja, mas quem é o supremo pastor da igreja? E o nome dele é Cristo Jesus. O estudo da igreja talvez seja um dos estudos que mais nos lembre um dos solas da Reforma Protestante, o sola Christus, porque Cristo funda a igreja, Cristo é o supremo pastor da igreja, como Pedro vai dizer em 1 Pedro 5, versículo 4. Se Cristo é o supremo pastor da igreja, quem é o meu pastor, digamos assim? Seu pastor é um cooperador na igreja de Cristo que recebeu a responsabilidade de pastorear as ovelhas que são de Cristo. Em João 10:10, Cristo vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele vai completar no versículo 11, dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo é o verdadeiro pastor. Cristo é aquele que é o dono da igreja. Cristo é o noivo que vem resgatar e tomar sua posse. Ele pagou por ela com seu próprio sangue. Portanto, Cristo é também redentor da igreja, o dono da igreja. Dono não daquele edifício, mas das pessoas que compõem aquele edifício. Porque se fôssemos falar daquilo que Cristo é dono de tudo, de toda a terra, de todo o universo, de toda a criação. Cristo é de fato soberano sobre tudo e sobre todos. E ele é de fato o supremo pastor da igreja. É errado chamar o pastor de pastor? Claro que não. Só devemos diferenciar isso. Eu sou ovelha, por exemplo, meu pastor é o pastor Palha. Eu sou ovelha dele? Sou, porque ele foi o encarregado por Deus para cumprir o pastoreio. Ele é aquele que vai me exortar, que vai pregar o evangelho para mim, que eu vou pedir um conselho e ele vai me dar. Por quê? Porque o próprio Deus o separou como presbítero, como bispo, para essa função. No entanto, se fôssemos falar no macro, quem é verdadeiramente o meu pastor? Eu sou ovelha de fato de quem? Eu sou ovelha de Cristo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo deu a vida por mim e deu a vida por você. E se ele deu a vida por você, se faz necessário que você se reúna em uma igreja, de preferência uma igreja saudável, de preferência uma igreja onde os irmãos vivem de fato em união, vivem em fidelidade às Escrituras, onde não há
um julgo exacerbado, onde nós não vemos, por exemplo, pessoas dizendo, crente não pode fazer a barba, ou então crente tem que ter barba. Eu estou com essa barbinha aqui porque minha esposa, se eu tirar esse pelo intrigado da minha cara, ela fica chateada, fica dizendo que eu fico com cara muito de criança. Mas a minha igreja tem autoridade para falar sobre a minha barba? De acordo com a Bíblia, não. Isso é só um exemplo que eu estou citando, existem vários outros. Então, tal qual esses pormenores que não são extraídos da Bíblia não podem ser fundamentados, digamos assim, por uma norma da igreja, não devem, pelo menos, nós devemos ter um olhar sobre aquilo que a igreja deve fazer. O que é que a igreja deve fazer? Pregar o evangelho. A igreja deve sim ter uma vida social ativa, vamos colocar nesses termos, porque o próprio Tiago 1:27, e o evangelho puro e sem mácula é o quê? É visitar as viúvas e os órfãos e guardar-se incontaminado do mundo. O evangelho puro e sem mácula é justamente amar a Deus acima de todas as coisas e por isso não se contaminar com o mundo e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu amo o próximo, eu lembro daqueles que são mais carentes. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu preciso também amar o meu irmão. Portanto, a igreja, de fato, uma igreja que cumpra aquilo que a Bíblia espera dela, é uma igreja que se envolve com as necessidades dos outros, se envolve às vezes com a necessidade do seu próprio irmão. Então, seu irmão está necessitado, meu irmão, tive um aperto esse mês, posso pedir ajuda a você? Se você vê que for genuíno, de fato, peça ajuda, ajude se for possível, se você puder. No Brasil, é comum que todo mês a gente fica ali mais apertado do que folgado, mas se você vê que o seu irmão, aquele que você ama, realmente necessita, não apenas com dinheiro, ajude da forma que você puder, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, esse é um vídeo, digamos assim, justamente falando um pouquinho sobre doutrina da igreja. Tem muito mais quanto a isso, tem muito mais sobre doutrina da igreja que a Bíblia vai falar sobre, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, em suas cartas vai falar sobre. Portanto, eu espero que tenha sido claro, espero que tenha, de alguma forma, ajudado sua compreensão acerca da igreja, do amor que Cristo tem pelas suas ovelhas, da nossa necessidade da igreja e aquilo que nós devemos olhar para nos apegarmos à igreja, nos filiarmos a uma igreja. Se puder deixar o curtir e o like aqui, né? O curtir, o like, se inscrever, me ajuda bastante. Se puder deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever, ajuda bastante a proliferação, né, de conteúdo teológico na internet. Esse é o primeiro vídeo desse canal e espero poder estar contribuindo cada vez mais com o reino de Deus, fazendo mais vídeos como esse, explicando alguns temas da Bíblia, explicamos algumas outras nuances, né, da nossa sociedade e como a igreja deve se posicionar frente a tudo isso. Então, muito obrigado e Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.